Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Dessa vez vou estar respondendo a questão: os santos já estão no céu ou estão em outro lugar, aguardando o juízo final e só depois vão morar no céu com Deus? Essa é uma pergunta que eu vou estar respondendo. Por que eu vou estar respondendo essa pergunta? Porque eu estava num debate amigável com um amigo protestante e ele afirmou que os santos não estão ainda no céu com Deus. Eles estão em um outro lugar de repouso, um lugar muito bom, é uma espécie de paraíso, mas ainda não é o céu. Essa é a visão dele, né, que ele defende, e eu vou estar esclarecendo o nosso ponto de vista, né, respeitando o direito que ele tem de pensar diferente. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar o versículo que ele usou para afirmar que os santos não estão no céu e vou utilizar também uma série de textos bíblicos para mostrar que os santos já estão no céu com Deus, que é a visão que eu vou defender aqui nesse vídeo. Então, antes de tudo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe também para que outras pessoas venham estar tendo acesso ao nosso canal. Agora nós vamos ao texto que o nosso amigo usou para afirmar que os santos ainda não estão no céu com Deus. Ele fez uso do texto do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 13. O texto diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Então essa é a afirmação, esse é o texto que ele usou para embasar sua afirmação, certo? Somente o Filho do Homem subiu ao céu. Antes de tudo, eu quero dizer e deixar bem claro que, até certo momento da história, somente Cristo havia estado no céu. Nenhum homem havia subido ainda à morada de Deus. Porém, em determinado momento da história, essa situação mudou. E quando foi esse momento que nós entendemos que a partir daí os homens tiveram acesso ao céu? Esse momento é o momento da morte e ressurreição de Cristo. Quando Cristo sobe aos céus, ele abre o céu para as pessoas, aqueles que serviram a ele, entrar após a sua morte. Primeiramente, vamos ver que Cristo, ele realmente subiu para o céu, para a morada de Deus. Eu vou fazer uso do texto de Marcos, capítulo 16, versículo 19, na tradução de João Ferreira de Almeida, que é a que eu estou utilizando. Diz assim o texto: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, Cristo, ele subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus. Isso está claríssimo aqui para nós. Vamos ao próximo texto, que se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 22 e 23. Veja o que o apóstolo Paulo disse: Mas se viver na carne, ou seja, aqui na carne tem sentido de corpo, resultar para mim um fruto do meu trabalho, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então o texto aqui ele já dá a ideia claríssima de que Paulo ele falava de habitar com Cristo logo após a sua morte. Porque ele fala da sua morte como uma partida. E a partir dali ele estaria com Cristo. Mas onde? No céu, porque Cristo, após a sua ressurreição, após a sua ascensão, ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então Paulo ele só poderia estar falando de ir para esse lugar. Um outro texto também, em que Paulo ele nos deixa ainda muito mais claro a ideia de ir para o céu, para a morada de Deus,
É o texto que ele escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos lá a partir do versículo 6. Diz da seguinte forma: Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Observe só, ausentes do Senhor. Isso não era uma ausência espiritual, era uma ausência no sentido de estar frente a frente, face a face com o Senhor. Esse é o sentido do contexto. E ele segue dizendo: porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, ele diz que enquanto está no corpo, está ausente do Senhor, porque ele andava por fé. Ou seja, ele cria apenas, mas não tinha visto ainda. Ele não tinha presenciado a realidade de estar com Cristo face a face. Olha o que ele diz no versículo 8. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. Ou seja, Paulo ele deixa clara a ideia de que no momento em que ele sair desse corpo, desse tabernáculo, dessa morada que ele chama, que é o corpo, ele estará imediatamente presente com o Senhor. E, mais uma vez, eu questiono: onde está o Senhor? O Senhor está no céu, à direita de Deus, como nos deixa claro o texto que eu citei de Marcos 16, versículo 19. Vamos a mais um texto em que Paulo nos faz a seguinte afirmação a respeito da morada dos santos, da morada dos salvos. O texto é Filipenses capítulo 3, versículo 20. Diz assim o texto: Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ele falava de estar com o Senhor. Ele falava de habitar com o Senhor. Mas onde seria essa habitação? A habitação seria nos céus, de onde também ele aguardava o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos a um último texto, e esse texto é muito mais claro, que é o próximo texto que vamos citar aqui, a respeito de que Cristo ele levou os santos, levou os salvos, a partir do momento da sua ressurreição, para o céu. O texto se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá, o texto diz assim: Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, ou seja, Cristo, é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, Cristo subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Mas, no momento que ele subiu, fica claro aqui no versículo 8, que ele levou o cativeiro, ou seja, aquelas pessoas que aguardavam o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, para subir ao céu, e ele levou consigo. Gostaria também de fazer a seguinte observação, em uma conversa com esse amigo protestante. Eu creio que ele vai estar vendo esse vídeo, né? Porque ele acompanha o canal. Ele me afirmou que essa passagem de Efésios, capítulo 4, é uma promessa para o que Cristo vai fazer no futuro. Ou seja, depois do juízo final, ele vai levar os santos, né, os salvos, para o céu. Somente depois do juízo final. Mas o próprio texto refuta isso. Primeiramente porque o texto fala no passado. É como uma ação já efetuada. O texto diz,
subindo ao céu, levou o cativo o cativeiro. Ou seja, ele já levou. E aqui não se trata de profecia, porque logo em seguida, a próxima frase deixa claro quando isso aconteceu. Diz assim o texto: e deu dons aos homens. Ou seja, os dons para a igreja foram dados ali logo após a ressurreição de Cristo. Cristo distribuiu seus dons, né? Os dons ministeriais, os dons espirituais. Então existe ali, o texto ele aponta o momento histórico em que isso aconteceu. Depois que Cristo subiu, levou o cativo o cativeiro, ou seja, os santos, os salvos, levou para o céu, ele deu dons aos homens. Isso deixa muito claro o momento histórico em que isso aconteceu. Outro argumento também que o nosso irmão usou, e que eu já até toquei nesse assunto, e que também não faz sentido, com todo respeito, esse argumento não faz sentido, é que ele diz que Paulo, quando ele fala de partir e estar com o Senhor, de deixar o corpo e estar com o Senhor, Paulo iria, segundo o argumento dele, para um lugar, né, uma espécie de paraíso, e como Cristo ele é onipresente, ele estaria lá nesse paraíso também com Paulo. Mas, ou seja, o argumento dele seria uma presença espiritual. Cristo estaria lá de forma espiritual, estaria com Paulo. Porém, esse argumento não faz sentido, porque espiritualmente Cristo também já estava na terra com Paulo. Assim como com toda a igreja, né? Cristo está conosco todos os dias. E Paulo ele deixa claríssimo aqui quando ele diz que estar no corpo de certa forma, estar ausente do Senhor. Então, claramente aqui Paulo ele não falava de estar presente com Cristo de forma espiritual. Porque, vamos entender assim, é como que estando no corpo, havia um impedimento para essa presença a que Paulo se referia de Cristo. E qual presença era essa? Certamente era contemplar o Cristo face a face, estar frente a frente com ele, de fato, de forma muito real com Cristo. Não é simplesmente uma presença ali espiritual, estar num lugar onde reina a presença de Deus, não. É a presença face a face com Cristo, é a presença face a face com Deus que Paulo ele almejava. Espero ter esclarecido aqui conforme eu desejei, que até o momento do sacrifício de Cristo, realmente ali, todo esse tempo antes do sacrifício de Cristo, não havia ninguém no céu ainda. Os homens, pelo menos, não estavam lá com Deus. Após o sacrifício de Cristo, sua ressurreição, as portas do céu se abriram para que os cristãos falecidos, os cristãos que morreram em santidade, entrassem no céu. Então é nisso que cremos que os santos, os servos de Deus, já estão no céu com Cristo. E é isso que eu espero ter deixado bem claro, sem dúvida alguma, nesse vídeo. Agradeço a todos e peço que acompanhem o canal. Não esqueçam de curtir o vídeo.